Olá pessoal, nosso assunto de hoje é sobre os tipos de concreto. Parece uma simples mistura de componentes, mas é bastante complexo devido às diversas características e finalidades. Objetivos da aula: conhecer os diversos tipos de concreto e suas principais aplicações. O concreto é o produto mais consumido no mundo depois da água. É o produto mais importante da construção civil. Pode ser aplicado, moldado em várias formas e tamanhos, em qualquer tipo de obra. De acordo com a NBR 12665, para o concreto destinado às estruturas, são previstas duas modalidades diferentes de preparo: concreto preparado pelo executante da obra e o concreto dosado em central. O concreto dosado em central é o concreto dosado, misturado em equipamento estacionário ou caminhão betoneira, transportado por caminhões betoneira ou outro tipo de equipamento, dotado ou não de agitação, para entrega antes do início de pega do concreto. A construção civil usa concreto em diversos campos, em muitos casos, sob ambientes bastante agressivos. A necessidade do avanço tecnológico no processo produtivo tem-se concentrado em vários tipos de concreto, visando a busca constante da durabilidade. Segundo a NBR 12665, o concreto para fins estruturais deve ter finalidades, todas as características e propriedades de maneira explícita, antes do início das operações de concretagem. O proprietário da obra e o responsável técnico por ele designado deve garantir o cumprimento do item 4.4 da NBR 12655 e manter documentação que comprove a qualidade do concreto. Existem diferentes tipos de concreto no mercado e cada um tem uma finalidade de uso. O êxito de uma construção depende, em grande parte, da correta aplicação do tipo de concreto. Desta forma, listamos os principais tipos de concreto e suas características que são aplicadas na construção civil. Concreto convencional é o tipo de concreto mais utilizado nas obras de construções. No uso deste concreto, é necessário o uso de vibrador para que o adensamento seja realizado da forma correta, devido à baixa trabalhabilidade e sua consistência seca. Concreto bombeável, quando há necessidade de transportar o concreto desde o caminhão betoneira até a peça a ser concretada. Para estes casos, é realizado o bombeamento de concreto, ou seja, o transporte de concreto sob pressão feita por equipamento especial através de uma tubulação de diâmetro entre 3 a 5,5 polegadas. Concreto armado, o tipo de concreto mais comum em nosso dia a dia. Esse concreto possui armaduras em barras de aço. Essas armaduras são utilizadas devido à baixa resistência aos esforços de tração do concreto, que tem alta resistência à compressão, ou seja, o aço resiste aos esforços de tração, enquanto que o concreto em si resiste à compressão. O concreto protege as armaduras contra a corrosão, desde que sejam respeitados o comprimento mínimo. A norma NBR 6118, que refere-se a projetos de estrutura de concreto, determina que para concreto armado, o valor mínimo da resistência característica à compressão deve ser de 20 megapascal. Concreto protendido é o concreto armado, mais cabos de alta resistência, os quais sofrem tensão prévia, ou seja, a protensão. A razão da protensão do concreto se dá ao fato de existirem situações em
que esse material é submetido a grandes esforços de flexão. A técnica da proteção ocorre com a inserção de cabos de aço de alta resistência no concreto e são aplicados tensões de compressão nas partes da seção tracionadas pelas solicitações dos carregamentos. Uma das grandes vantagens do concreto protendido é que ele possibilita a construção de vãos livres um pouco maiores do que o concreto armado. Outros usos desse tipo de concreto são na fabricação de pré-moldados, como as lajes pré-moldadas e reforço de estruturas. Concreto de alta resistência. A principal característica do concreto de alta resistência é o ganho de resistência nos primeiros dias após a concretagem. A alta resistência inicial é devido à dosagem racional do concreto, feita com base nas características específicas de cada obra. Portanto, a obra deve fornecer o maior número de informações possíveis para a elaboração do traço, que pode exigir aditivos especiais, tipos específicos de cimento e adições. De acordo com a NBR 8953, esse tipo de concreto apresenta classe de resistência à compressão maior que 50 megapascal. Sua aplicação pode ser em indústria de pré-moldados, em estruturas convencionais ou protendidas, na fabricação de tubos e artefatos de concreto, entre outras. Concreto autoadensável. Caracteriza-se pela sua fluidez, coesão e resistência à segregação. Além disso, não necessita ser adensado com vibrador. Esse concreto foi criado no Japão na década de 1980. Ele é obtido pela ação de aditivos superplastificantes que proporcionam maior facilidade de bombeamento, homogeneidade, resistência e durabilidade. O uso do aditivo pode reduzir até 30% a quantidade de água no concreto. Isso porque se trabalha com baixíssimo teor de água e, consequentemente, aumenta a resistência do concreto. Sua característica é de fluir com facilidade dentro das formas, passando pelas armaduras e preenchendo os espaços sob efeito do seu próprio peso, sem o uso de equipamentos de vibração. Apesar do custo do concreto adensável ser maior que os convencionais, há várias vantagens que por si só pagam investimento, como, por exemplo, redução no tempo de concretagem, redução no esforço para nivelar as superfícies planas, como casos de pisos e lajes, entre outros. Concreto de alto desempenho. Tem como característica principal valores de resistência à compressão muito elevados, acima de 50 megapascal. Ele surgiu com a necessidade de se reduzir as dimensões de elementos estruturais solicitados, como é o caso dos pilares de um edifício. Uma vantagem importante em relação a este concreto é que possui um conjunto de características que o torna mais resistente do que o concreto convencional. Como exemplo, resistência nas primeiras idades, adensamento sem segregação e permeabilidade. O concreto de alto desempenho é calculado para se obter elevada resistência e durabilidade. Além do aumento da vida útil das obras, este concreto pode proporcionar desformas mais rápidas, diminuição na quantidade das formas, maior rapidez na execução da obra. Concreto leve. O concreto leve é reconhecido pelo seu reduzido peso específico e elevada capacidade de isolamento térmico e acústico, enquanto os concretos normais têm sua massa específica entre 2.000 a 2.800 kg por metro cúbico, os leves apresentam densidades inferiores a 2.000 kg por metro cúbico. Os concretos leves mais utilizados são os concretos celulares e os produzidos com agregados leves, como argila expandida, vermiculita e isopor. Entre as vantagens de utilizar o concreto leve é que o material tem baixa condutividade térmica, ou seja,
Ele isola melhor o calor do que os concretos convencionais. Podem ser aplicados em peças estruturais, enchimento de pisos, lajes e painéis pré-fabricados. Concreto celular é um tipo de concreto leve, com diferença de que, ao invés de utilizar agregados de reduzida massa específica em sua composição, ele é obtido através da adição de um tipo especial de espuma ao concreto. Sua utilização é em paredes, divisórias, nivelamento de pisos e até em peças estruturais e painéis pré-fabricados. O concreto pesado tem como característica principal sua elevada densidade. Ele chega a alcançar valores de massa específica superior a 2.800 kg por metro cúbico. Ele é obtido através da adição de agregados com maior massa específica, como barita, hematita e magnetita. Esses agregados têm um papel de auxiliar na proteção contra a radiação. O principal uso desse concreto é para a construção de câmaras de raio-x ou ambientes que lidam com energia atômica, como usinas nucleares. Quando endurecido, este concreto possui características satisfatórias e apresenta propriedades isolantes quanto à radiação. Concreto rolado, também conhecido como concreto compactado a rolo, é um concreto seco com baixo consumo de cimento e sua baixa trabalhabilidade. Permite a compactação através de rolos compressores. O concreto rolado é utilizado principalmente como subbase em pavimentações, tipo de estacionamentos e como material para a formação do corpo de barragens. Concreto resfriado é aquele que tem a temperatura de lançamento reduzida através da adição de gelo à mistura, em substituição total ou parcial da água da dosagem. Para se fazer este tipo de concreto, o gelo deve ser moído e ficar à disposição da central dosadora em caminhões frigoríficos. Ele só pode ser colocado no caminhão betoneira um momento antes da carga. Sua adição tem como objetivo principal a redução das tensões térmicas através da diminuição do calor de hidratação nas primeiras horas. Este procedimento, além de evitar fissuras, mantém por mais tempo a trabalhabilidade e gera melhor evolução da resistência à compressão. O concreto resfriado é mais utilizado em estrutura de grandes dimensões, como barragens e alguns tipos de fundações. Concreto projetado é o tipo de concreto que é lançado e projetado através de mangueiras especiais com o uso de ar comprimido em alta velocidade sobre uma superfície. É autocompactado e de grande resistência. Podem ser usados em revestimento de túneis, contenção de taludes, canais, galerias, reparo ou reforço estrutural. Concreto ciclópico, basicamente, é um concreto convencional com adição de pedra de mão. A pedra de mão é um material de granulometria variável, com dimensões entre 10 e 40 centímetros. O termo ciclópico teve origem na Grécia Antiga. Os gregos acreditavam que somente criaturas místicas, conhecidas como ciclópicos, seres gigantes, poderiam ser capazes de manipular grandes blocos de concreto. O concreto ciclópico pode ser usado em muros de arrimo, barragens, fundações e outras estruturas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.